Queridos, a graça e a paz de Jesus com todos. Que bom poder estar aqui, nessa comunidade de fé, nessa igreja. Foi uma alegria para nós estarmos aqui. Eu encontrar o convite de Júnior Lima e Rose. Eu estava imaginando pensar, falar sobre oração. É o segundo ano dessa igreja. E enquanto eu estava meditando sobre isso, sobre essa questão de oração, me veio assim à mente também para a gente fazer isso lá na IBAL, uma conferência de oração, né? Não só falar de oração, mas despertar o povo à oração. E depois pensei, eu acho que uma conferência que dá para ser em seguida é uma conferência de santidade ou santificação, porque uma coisa desperta para outra, né? Orar sem uma santificação, despertar, a gente não chega lá. E o que eu percebo, irmãos e irmãs, é que em todas as igrejas há uma grande necessidade de a gente viver um avivamento. Cantamos aqui um dos hinos, que falava sobre batizar com fogo, o fogo do Espírito do Senhor. E é exatamente isso. Eu estava ouvindo uma mensagem muito longa do Luciano Subirá, são 3 horas e pouco que ele prega numa mensagem sobre santidade, e ele é incrível, porque ele prega assim 3 horas citando a Bíblia profundamente, elencando muitos versículos, e mais uma mensagem tremenda que eu estava ouvindo nessa madrugada dele. E aquilo eu falei, não pode existir oração que não leve você a um despertar para um tempo de santidade. E todos nós somos chamados e de novo desafiados por Deus a esse tempo. Quando fomos surpreendidos no sábado passado sobre o bombardeio lá em Israel, e isso deu assim, é como se... gente, acontece guerra em todo lugar, acontece lá na Rússia, na Ucrânia, terremotos. Para vocês terem ideia, nesse intervalo da semana passada para cá, teve um terremoto no Afeganistão que mais de 2.000 pessoas morreram imediatamente. Você não vê uma linha de notícia. Qualquer coisa no mundo, tem uma guerra em qualquer lugar, tem um terremoto, um maremoto, nada chama tanta atenção como Israel. É impressionante. Como todo mundo quer explicar por que Israel é aquele jeito, que começou, quem começou primeiro. Então, alguém já dizia, há muitos anos atrás, eu assinei uma revista chamada da Meia-Noite, que tinha como autor um homem que já morreu, o nome dele chamava Vimalgo. E aqui em Pernambuco tinha um representante chamado Reinhold Federoff, que era um alemão, e a gente caminhou algum tempo com ele quando eu estava na presbiteriana, ali da Boa Vista. Foi um pouco tempo que eu passei lá. E ele falava muito sobre, dizendo o seguinte: Israel é o relógio mundial de Deus. Quem quer observar o cumprimento das profecias, olhe para Israel. E eu acredito nisso. Mas, olhando para esse texto de Jeremias 29, que tem sido como base desse tema de oração em tua presença, o que é interessante, os versículos antes daquilo que passou a ser como base para hoje, os versículos, a partir do versículo 11, mas há uma carta que Jeremias envia aos cativos da Babilônia, e a Bíblia diz que essa carta também ela chegou na mão de Nabucodonosor. Mas o versículo 4, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei a Jerusalém para a Babilônia. E ele faz algumas considerações muito importantes. No versículo 5 ele diz assim: construam casas e morem nelas. Depois ele diz: plantem pomares e comam o seu fruto. Terceiro, ele fala assim: casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aí ele diz mais: aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Por sétimo, no versículo 7, procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz.
E aí eu acho interessante algumas lições básicas para a gente quando pensa em oração. Alguém que foi transportado para um outro lugar, para um outro país, Deus empurrou você para uma região que não era sua, e o Senhor diz que lá você precisa construir, plantar pomares, que você deve casar, que você deve cuidar dos seus filhos, e não somente naquele lugar, você deve orar pela paz daquele lugar. E aí, isso já para a gente imaginar no início da nossa vida de oração, a gente tem que fazer é voltar às raízes, né? Eu vi até aqui mostrando a respeito de uma árvore para dar frutos, voltando às raízes. Para que nós possamos dar fruto, precisamos voltar às origens. Mas para voltar à origem, às vezes Deus lhe conduz para um deserto, para um outro lugar, para um outro campo, para uma outra ideia, para que você possa refletir. E Deus também tinha olhado que o seguinte: o povo de Israel, o povo de Judá, não conseguiria fazer uma análise da sua vida na sua terra, porque por mais difícil que esteja, é confortável. É como se você estivesse dentro da sua casa e dissesse assim: puxa, aqui dentro é a minha casa, eu consegui pagar, a casa é própria, é meu lugar. Não importa o que esteja acontecendo ao redor ou dentro da sua família, mas parece que ali dentro é um setor de conforto. E às vezes Deus arranca você desse conforto. Vamos orar para que o Espírito Santo nos conduza. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa manhã. Nosso coração está sedento do Senhor. Nós estamos necessitados da Tua presença. Nós cantamos isso aqui. É o melhor lugar. É a fenda que nós precisamos ir. É onde nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e dizer: Senhor, nós estamos aqui para Te obedecer. Nós não queremos outros presentes, não queremos outra festa que não seja o Teu poder, o Teu Espírito Santo dentro de nós. Por isso, nessa manhã, somos chamados a um despertar, para que possamos nos consagrar e ouvir a Tua voz, mas não somente ouvir, nós queremos obedecer. Nós queremos, Senhor, ter intimidade contigo. Pai querido, a começar em mim, trata corações nessa manhã. Abençoa tuas filhas e teus filhos. Abençoa a liderança. Abençoa os que estão distantes. Toma em tuas mãos, cuida de mim e da minha família. Abençoa, Senhor, e que ao final, Senhor, dessas conferências, muitos possam entender que se faz necessário ouvir melhor a Tua voz, se consagrar melhor, ter prazer no Teu Espírito, viver um tempo novo, viver um verdadeiro avivamento, um quebrantamento, mas uma alegria que só vem do Teu Espírito, de nada mais, porque tudo é efêmero, tudo é passageiro, a não ser a Tua presença em nós, e nós precisamos dela. Te invocamos e Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, uma vida de oração tem que ser uma vida de poder profético. Porque nós somos chamados para isso. O Senhor nos convocou para que nós pudéssemos viver como atalaias do Senhor, como alguém que ministra e faz efeito na vida dos outros, mas isso começa com a nossa própria vida. Então somos chamados para viver uma vida de oração e um despertar profeticamente. Somos chamados para isso. Por isso que Tiago 5, lá no versículo 16b, ele diz assim: a oração de um justo tem um poder incrível, pode muito em seus efeitos. E todos nós fomos justificados no Senhor. Assim eu espero que todos nós. Que nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Isaías diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, como o carmesim, sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve.
como... E eu acho interessante isso, porque a neve vem do céu, né? Então a pureza do Senhor, que vem do alto, ela purifica alguém tingido por uma cor que não sai com detergente algum. Você sabe que às vezes você tem uma roupa assim e toca em alguma coisa, uma mancha que cai de alguma coisa, um pingo de uma tinta, perdeu a roupa. Não tem mais jeito, a não ser que você venha tingir daquela cor, porque não sai mais. Você está aí com sua roupa, quantas vezes já foi na máquina de lavar, quanto sabão, quanto detergente, está da mesma cor. O tempo vai até mudando um pouquinho, mas permanece o mesmo jeito. O profeta estava dizendo o seguinte: ainda que a sua alma estivesse tingida com uma cor que não mudaria, que não sairia, quando vai para o Senhor, o sangue dele é um poderoso tão grande que arranca aquele tingimento e os torna branco como a neve, ou seja, um poder que vem do alto. E isso é maravilhoso. Então, nós somos chamados para levar um tempo e uma vida de intercessão. Eu posso logo dizer, o tempo de oração que nós oramos não é o suficiente para atingirmos aquilo que o Senhor determinou para nós. Entenderam isso? Nós, por mais que venhamos orar, dá para se orar mais. E como a irmã disse aqui, que não é que você vai andar de joelho o tempo todo, mas você vai orar, vai invocar o nome do Senhor. Então, o que é que nós poderemos crescer mais ainda nessa conferência e hoje? É que nós somos chamados a falar corretamente com o Senhor, a refletir corretamente, a fazer uma análise daquilo que tem que ficar fora obrigatoriamente, para que possamos atingir o cerne do coração do Senhor. Porque nós não estamos falando de vidas apenas que se salvaram. Nós vivemos 3 processos de santificação. Um é quando nós nos convertemos ao Senhor. O Senhor nos livrou da desgraça da morte e nos separou e nos santificou. O outro é o nosso processo. Sem santificação é impossível ver a Deus. Então, enquanto eu caminho, eu tenho que fazer uma análise da minha alma através de reflexão, de uma vida de meditação, de uma vida de busca, de uma vida de entrega, de uma vida de oração. Eu preciso dessa oração e dessa santificação. E por último, um estado perene de santificação e de santidade na presença do Senhor. Isso se gera através da intimidade. Provérbios 25, 11 e 12 diz: a palavra certa, no tempo certo, é como a joia feita por encomenda. E a repreensão do amigo sábio na hora certa é como um anel de ouro no dedo. Então, qual a natureza das nossas palavras quando nós dirigimos ao Senhor? Por isso que nós não aceitamos rezar, apenas jogar a boca e dizer as coisas. Nós somos chamados a pensar. A oração tem que ser inteligível, embora que Paulo, ele traga essa palavra em Romanos 8, dizendo que nós não sabemos como orar, que nós não sabemos o que pedir. Mas que coisa maravilhosa, nós não sabemos como orar. Aí o Senhor colocou dentro da gente um outro intercessor, porque lá no início, no tempo dos apóstolos, só tinha um intercessor, que era o Filho. Aí o Filho vai, ele diz: eu irei, mas não vos deixarei órfão. Eu mandarei um outro intercessor, um outro companheiro, um outro amigo, um outro paráclito, e ele estará dentro de vocês. Aí Paulo diz lá em Romanos 8, esse amigo, esse intercessor, ora porque você não sabe o que orar. Você não sabe o que pedir, porque você é humano. E você tem um pensamento inclinado para a terra. E o Senhor, pelo Espírito Santo, levanta a sua fronte para o altar de Deus. Porque ao lado dele tem um intercessor, que é Jesus. E agora ele colocou um outro intercessor dentro de você, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele leva você à memória, para você abrir a boca e pedir as coisas certas. Por isso que o Senhor reclamou disso: pedis e não recebereis, e não recebeis porque pedis mal. Pede coisa para os seus desejos, para os seus deleites. E agora você é chamado para pedir certo. E um dia eu achei uma arrogância de um pastor, mas depois eu pensei, eu acho que ele estava certo.
Ele disse assim: 100% das minhas orações são atendidas. Eu disse: como é que pode isso? E aí eu vou para Salmo 37, versos 4 e 5, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará ou concederá o que deseja o teu coração. E aí você pergunta, por que há pessoas tão satisfeitas com Deus, tão felizes, tão alegres, tão entregues, tão resolvidas? É porque essas pessoas, elas têm uma satisfação em estar coadunada no centro da vontade de Deus, para ouvir o que o Espírito ora e clama ao Pai, e elas se inclinam, e elas ouvem, e elas recebem, e elas obedecem, e elas têm isso. Então, é você viver exatamente isso. Por isso que a palavra tem que ser dita no tempo certo. A palavra, o que você fala, o que você diz, no momento que você fala, porque as coisas às vezes estão tão escondidas lá no coração. Irmãos e irmãs, deixa eu lhe dizer uma coisa. Cada um aqui tem uma experiência com o Senhor, sabe o que Deus está falando, sabe o que Deus está dizendo, sabe o que o Espírito está revelando. Mas quanto mais você se inclina, eu fico assim, eu gostaria de ter nascido num lar evangélico. Eu gostaria de nunca ter experimentado os pecados que experimentei. Eu gostaria de nunca ter vivido o que vivi. Eu queria ter nascido num lar onde meu pai me ensinasse a palavra desde cedo, onde minha mãe ensinasse isso. E por conta de não ter sido assim, eu tive que passar por muitos dissabores e que parece que ficam impregnados como marcas no seu corpo. Então, você foi chamado agora para crescer, para viver uma vida sábia no Senhor. Uma vida sábia se dá por oração. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que o poder da vida e da morte estão na língua. Então é muito importante. Não basta o Espírito Santo orar porque você não sabe orar. Você tem que inclinar o seu ouvido à própria voz do Espírito para saber o que o Espírito está falando de você a Deus. Para que você ande na revelação. Para que você entenda o que o Senhor está fazendo com você. Então, o que você tem gerado através da sua língua, também você vai caminhar e pensar desse jeito. 2 Coríntios 3,6 diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, dá vida. Amém? Nós somos chamados para viver um tempo não mais pela letra. Não somos chamados para dominarmos a Bíblia de capa a capa, de sermos inteligentes, de sermos desenrolados. Quando você pega todo erudito, quando você pega todo filósofo, quando você pega todo escritor, eu lembro que o Jô Soares, ele sabia a Bíblia de cor e salteado. Esses homens aí, esses grandes filósofos, sabem tudo, mas estão cheios do conhecimento, mas não têm a dependência do Espírito. Nós somos chamados para conhecer a letra, mas estarmos cheios do Espírito. E para conhecermos a letra, temos que estudar. Para estarmos cheios do Espírito, temos que inclinar, orar. Temos que amar o Senhor. Você tem que se apaixonar por isso. Você tem que ter uma relação de qualidade a ponto de falar assim: é o meu amigo, é o meu Senhor, é o meu amado, Ele é o meu parceiro, Ele é o meu tudo, e com Ele eu sou mais que vencedor. Então Ele, por isso que eu vou conversar com Ele. E sem um papo com Ele eu estou morto, estou quebrado. Eu preciso conversar. Por isso que Paulo diz assim: orai sem cessar, em todo o tempo, se faz necessário. Então você é ministro de uma aliança espiritual. O Senhor colocou o Espírito Santo dentro de você. Você é selado por isso. E por isso, por ser espiritual, não se deita sobre a letra e fica lá esparramado. Você precisa dizer: o que o Senhor ministra a mim hoje? O que o Senhor está falando comigo? É muito diferente isso. Então, queridos, nós somos chamados a orar. E orar é dialogar constantemente com aquele que é o seu único parceiro que jamais te abandona. É o seu pai. A coisa pior do mundo é um filho que não conversa com o pai, ou um pai que não conversa com o filho. Às vezes a gente encontra alguns pais aborrecidos, fala assim: meu filho não dá a mínima, não dá mole, não conversa, vai lá em casa, é só no celular, ou no quarto, ou mora, já casou, nunca me chama para ir lá.
não tem um diálogo. É muito difícil quando você tem um filho 100% calado dentro da sua casa. E alguns aqui talvez passem por esse processo. Eu digo a mesma coisa, o Espírito Santo se entristece quando nós não queremos dialogar com o Senhor. Às vezes, claro, isso não faz parte do povo de Deus lavado no sangue de Jesus. A pessoa ainda perdida fala assim, Deus já sabe o que eu preciso, então Ele vai me dar. Não é assim. Deus já sabe o que você precisa, mas o problema de Deus com você, ou o seu problema com Deus, não é Ele dar o que você precisa, mas é a necessidade da relação. Olhe para mim, a relação com o Pai é muito maior do que o presente. A questão do serviço, do negócio, isso não é a coisa mais importante. O quanto você trabalha para Deus, canta, toca, visita, e essas coisas incrivelmente são secundárias. Porque a relação da oração gera a comunhão, a mesa. E o sentar na mesa é olhar no olho, é tocar, é falar com Ele. Então a mesa, o Senhor diz, todas as vezes que vocês se reunirem, celebrem a mim. Eu mesmo não estando presente, mas faça em memória pelo menos. Faça em memória. Então a celebração da mesa não é questão de condenação, mas é uma questão de trazer à memória aquele que um dia voltará. E Ele disse, eu mesmo estarei com vocês. Daqui até lá, o que é que bate em nós? Saudade. Saudade. Não bate um vazio, porque nós não estamos vazios. Porque o Senhor já nos preencheu com o seu Espírito. E Ele disse que seria o nosso companheiro. Para que você não andasse com remorso, com vazio, mas com saudade sim. Quem não tem saudade do Mestre? De novo sentar à mesa, não mais com 12, mas agora com milhares e milhares e milhares. E você certamente vai estar lá, amém? Naquela mesa. O Senhor mesmo partindo o pão dizendo, pode comer, filho. Agora não é mais em memória, é a minha presença. Por isso que a gente tem que se apaixonar pelo Senhor, orar pelo Senhor, conversar ao Senhor, conversar muito. E orar é a respiração da alma. Você não precisa estar longe, onde você estiver. Porque a oração, ela realmente é uma conversa contínua. A oração de uma pessoa que está raquítica espiritualmente, se torna ineficaz, inexperiente, inconsistente, é superficial, mecânica, insatisfatória. Gente, não é a questão se você ora 3 vezes ao dia. Ouça aqui. Todo mundo se admirava com Daniel porque orava 3 vezes ao dia olhando para Jerusalém. Ele lá preso na Babilônia. E eu costumo dizer aos irmãos, que a oração de Daniel para hoje já não nos sustenta mais. Daniel orava 3 vezes. Aí Paulo disse o quê? Orai sem. Entendeu não? A oração de Daniel era um estrondo. Acontecia tudo do mais poderoso possível das coisas. E hoje em dia, se você orar 3 vezes, você está morto. Ah, pastor, eu orei de manhã, de tarde, de noite na Bíblia, agora sim, ore sem cessar. Porque o tempo de Daniel era um tipo de ataque diabólico que hoje piorou muito mais. Lá eram nações invadindo outros povos. Hoje é muito mais. É todo tipo de ataque que eu e você recebemos. Todo tipo. Essa galera jovem, esses meninos, são atacados dioturnamente. Os jovens, as crianças, é uma coisa de louco. Ou então a pessoa vai ficando mais velha. Antigamente o velho era cortejado. Hoje, não, será que serve mais? Está muito velho. Se aposenta. E Deus não aposenta ninguém, amém? O INSS pode aposentar. Você pode se aposentar daquele emprego, daquele negócio. Mas o Senhor não aposenta. Aliás, Deus é especialista em ressuscitar um montão de velhinhos e botar para trabalhar. Amém, não? Tem exemplo disso, não? Moisés estava tranquilo. E ainda tinha um sogro. Mas o camarada já tinha 80. Estava lá. E o Senhor ressuscita esse sujeito. Fala assim, venha para cá. Abraão, tranquilo com a sua linda Sara. Uma velhinha linda. E o Senhor disse, sai daí. O camarada está lá na Caldeia e manda atravessar toda aquela área do deserto e cair lá em Canaã. E botou para trabalhar muitos anos.
Deus não aposenta seus filhos. Então, nós somos chamados a viver um tempo de renovo, de oração, e amar a oração. Amem a oração, amem conversar com Deus, amem conversar com o Senhor, para poder saber o que o Senhor tem. Eu lembro muito bem, com a Kelly, nós tínhamos negócios. Júnior trabalhou com a gente, tem uma história grande, né, Júnior? Tem um testemunho grande, Júnior aí. E uma vez a gente estava muito abatido em casa, porque a gente não sabia o que fazer, porque havia um incômodo de Deus no nossa alma. A gente estava, acho que eram umas 3, 4 horas da tarde, lá em Aldeia, sentado na cama, conversando, em angústia, e aquela voz do Espírito Santo: pare os negócios. Primeiro o Senhor disse assim: acabe com a sociedade. A gente acabou. Depois o Senhor disse: pare os negócios. E a gente não entendia nada. Nada, porque a gente tinha negócio aqui, tinha na Bahia, tinha em Alagoas, tinha em Fortaleza, tinha em Minas. Era um negócio, e o Senhor disse: pare. E como é que você vai entender isso? E a gente entrava em angústia mesmo, porque a gente tinha um padrão e aquele negócio foi desaparecendo. E o Espírito Santo vai falando, mas um dia o Senhor acorda de madrugada e Ele revela tudo, o plano dEle, de como Ele iria fazer as coisas. É maravilhoso, e tudo nós escrevemos, tintim por tintim, o que o Senhor ia fazer. Está tudo lá, irmãos. E a gente só começou a olhar aquilo. Enquanto é muita novidade para alguns irmãos, para mim e para aquele não é. Porque o Senhor já havia mostrado, há 17 anos atrás, como Ele iria fazer. Então deixa eu falar, uma vida de oração pautada, ela anda na revelação. Você existe para viver profeticamente uma vida de oração. Profeticamente, não tenha medo, não se preocupe com suas rugas, não se preocupe com a sua cor, não se preocupe com o seu peso, quer dizer, precisa cuidar também da saúde aí, claro. Mas eu estou falando diante de Deus, não se preocupe com as coisas que os outros tanto acham feio ou bonito, isso não é importante, importante é a sua relação de qualidade com Deus, para que Ele fale, isso é importante. Então ore e vigie, vigie e ore. Ore enquanto vigia e vigie, sem nunca deixar de orar. Ore e jejue, jejue orando e ore jejuando. Ore, ore, ore. Nunca pare de orar. Faça isso. Algumas lições importantes eu quero tirar aqui com você. Quando a gente vai lá para Mateus 6, naquela oração de Jesus, no versículo 5 diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, considere as realidades existentes na sua vida. Ao orar profeticamente, seja transparente com o Senhor, seja pessoal, seja você e você, seja objetivo. Não deixe as coisas querendo aparecer para os outros, ainda que seja no oculto, mas seja muito claro para Deus. Você sabe que tem gente que quer enganar Deus? Tem crente que fala um negócio, mas aquilo que ele gosta, aquele pecadinho que está ali, ou aquela raiva, aquela ira, aquela falta de perdão, ele não conta para Deus, porque ele fala assim: deixa aqui guardado, eu vou contar de outras coisas. Tem gente que tenta enganar a Deus, trabalhando muito para Deus, e às vezes é como uma cortina de fumaça. Todo mundo olha e fala assim: o irmão dá vida pela igreja, olha, ele chegou mais cedo, ele está sempre no culto de oração. E mesmo assim é possível que uma pessoa que está sempre no culto de oração, que está sempre ministrando, que está sempre arrumando a casa, que está sempre visitando, ele possa ainda não ser claro com Deus. E o Senhor, como eu falei, Deus não está atrás do seu serviço, Ele está atrás da sua relação. O serviço acontece porque você é um filho amado, porque você foi restaurado, porque você tem uma relação, porque você ama o Senhor. Então você trabalha não para dizer nada a ninguém, mas porque você tem uma relação de qualidade com o Pai. Então você trabalha para Ele, você vive isso. Então não é os outros se reconheceu, o pastor chamou os irmãos lá e esqueceu da irmã fulana. Você nem está aí, nem está aí. Fala assim: gente, o Espírito Santo já lembrou de mim há muito tempo, eu já estou realizadíssimo. O pastor é humano, ele pode estar meio assim comigo, ou pode ter falhado, ou o irmão tal, mas o Senhor está me amando, e eu estou também doido para dar um abraço no pastor. Amém? Glória a Deus. Então, é exatamente isso. Então, sua oração deve ser coerente.
Isaías 6,5 diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O que era que Isaías fez? Ele rasgou o coração. Ele podia ficar na dele, porque a Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, uma coisa que era muito importante para Isaías era o rei Uzias. Era uma espécie de ídolo, era um governo maravilhoso. E o Senhor tira o rei Uzias e bota num esquife, num caixão. E ele agora vai ao templo, porque havia um vazio no coração dele. E lá ele vê a glória do Senhor. E quando ele vê a glória do Senhor, ele fica espantado. Parece que o pecado dele aflorou. Porque quando a gente está ouvindo uma mensagem ou uma canção e que toca o nosso coração, tudo que está lá dentro de nós vem à tona. Sai do coração e vai para a mente. E você tem que fazer alguma coisa. Ou deixa ele lá, ou alimenta, ou amacia, ou expurga. Você vai tomar uma decisão. Alguma coisa tem que ser feita. E então Isaías, ele ficou ali, aqueles serafins cantando a glória do Senhor, santo, santo, santo. E ele entra em problemas com o seu coração. Ele diz: ai de mim, estou perecendo. Ele diz assim: serei fulminado aqui mesmo. Aí vem o Senhor, usando o seu anjo, pega uma brasa e toca nos lábios. O problema de Isaías era nos lábios. E o Senhor vai usar a brasa dele, quando você está orando, para tocar em alguma outra área da sua vida. Talvez sejam seus olhos, talvez sejam seus ouvidos, talvez sejam suas mãos, talvez sejam seus pés, mas o Senhor vai purificar. Ele vai tocar. Se você se arrepende, Deus vai tratar com você. E às vezes dói. E às vezes dói ser tratado. Às vezes até passa por vergonha. Às vezes até exposto. E acredite, é o tratamento do Senhor. O povo está no exílio 70 anos, passando uma vergonha longe da sua terra, porque a Babilônia, irmãos, está lá do outro lado. Está lá do outro lado mesmo. Não é tão longe em relação à terra de Israel. Está tudo, teoricamente, quase conectado. Mas entendam, é muito ruim sair do seu lugar. Porque o sonho seu é estar no seu lugar. Eu quero o meu cantinho, não é assim que a gente fala? E então, longe por conta disso. Até que eles passam 70 anos no seminário do Senhor. Talvez você, quando estiver orando, o Senhor leve você para o seminário dele. E o seminário do Senhor, muitas vezes, dói. E você tem que entender, porque alguém fala assim: nós temos que orar pelo irmão para tirar daquilo. E se você tirar, piora. Porque o Senhor está tratando você. Quando você entende isso, você fala assim: Senhor, eu sei que isso vem de ti. Davi, quando estava sendo apedrejado, enquanto ele estava fugindo de Absalão, um dos servos de Davi diz assim: o senhor quer que eu vá lá e arranque a cabeça desse sujeito fora? Ele disse: não. Deixa aí, porque certamente é o Senhor que está permitindo isso. Davi, ele tinha uma coisa incrível. No meio da problemática dele, ele conversava com Deus. Com Deus. E o Senhor revertia. Aitofel, que era um parente da mulher dele, aquela que teve o problema, que ele tirou, adulterou com ela, ele simplesmente bandeou para o lado de Absalão. Era um homem inteligentíssimo, dos grandes conselhos das vitórias de Davi. Então, quando ele vai para lá, Davi sabia que estava morto, se o Senhor não agisse. Davi manda um outro conselheiro lá no meio se disfarçar, e Davi faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, muda o conselho de Aitofel. E aí estava o segredo. Davi não foi lutar com Aitofel e nem com Absalão, mas muda o conselho de Aitofel. E Aitofel, então, ele muda o conselho. Faz uma coisa diferente. E aí foi mudado, o Senhor muda, e o negócio fez com que Davi voltasse ao trono. Então deixa eu falar um negócio: torne-se uma mulher, e um homem, e um jovem, e um líder de oração. E confie no Senhor. Não confie na força do homem, na sapiência, na sabedoria, porque você é desenrolado, porque fulano sabe muito, porque tem muita... É o Senhor. Uma vida de oração é que leva você a saber que o Senhor pleiteia por você, o Espírito Santo ora por você, e o Senhor quer que você apenas obedeça a Ele, e Ele mesmo se levantará para dar vitória a você. É o Senhor. Se o Senhor não vigiar, não adianta você botar 1 milhão de sentinelas. Conforme disse o primeiro-ministro de Israel essa semana, o Senhor, Ele não dorme. Ele não dorme. Então sua oração deve ser coerente,
deve ser coerente com a sua realidade pessoal. Por isso, veja a santidade. Eu uso uma palavrinha, são 4 letrinhas, Isaac, né? ISAC, que eu digo, a intimidade gera santidade. E a santidade, Isaac, intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, e autoridade gera conquista. Se você, uma coisa que é uma ponte para outra, a sua intimidade para Deus faz com que você ande na santidade. E você só tem autoridade se de fato, a autoridade não é posto, a autoridade é relação. A autoridade é você viver no altar do Senhor o tempo todo. E isso se dá através de uma vida de oração. Aí você realmente consegue ter autoridade. Por isso que quando foram expulsar uns demônios lá, disseram, por que você está expulsando? Eu sei quem é Paulo, mas vocês? Porque Paulo tinha autoridade. E toda pessoa que tem autoridade no Senhor tem conquista. Você acredita nisso? Conquista. Está vendo minha mulher, Kelly Betânia, está aqui. Raramente alguém vê ela orando, mas ela é uma mulher de oração. De oração. A palavra da Kelly, quando ela fala, acontece. Eu vejo as coisas acontecendo. Ela fala assim para o filho, né? Nós temos 3 filhos. Fala assim e tal, e vai acontecer. Porque ela fala com autoridade. E lá dentro das guerreiras, como ela cuida de um montão de mulheres. Então, a oração deve ser coerente com a realidade do seu mundo. E você precisa reconhecer a necessidade atual do seu mundo natural e do seu mundo espiritual. Irmãos e irmãs, olha aqui para mim. Você pode orar muito, mas você tem que arrumar a sua vida. E arrumar a sua vida não é só a vida dizer assim, eu não estou em pecado, não estou em mentira, não estou em adultério, não estou em roubo. Não, as suas emoções têm que serem depositadas nos pés do Senhor. Sua vida relacional, sua vida emocional, medos, angústias, alguma situação difícil, problemas no meio da família, seja marido, seja mulher, seja filho, seja pai, seja mãe, seja tudo. Um problema da caixa econômica, casa, dinheiro, tem que ser depositadas no Senhor. Porque um montão de crentes, de irmãos, eles oram até bem, mas ao mesmo tempo a ansiedade parece que é desgovernada, é o meu mundo e nada mais. Isso tudo tem que trazer aqui para o centro da vontade de Deus. Tudo. Não importa se você é líder de uma pessoa, ou só de você, ou de milhares de pessoas. Se faz necessário que essas coisas sejam não só em oração levadas aos pés do Senhor, mas não só depositadas, como também descansar. E descansar no Senhor é uma arte de quem confia no Senhor. Ansiedade é uma doença. Presente hoje, mais de 30% da humanidade. Mas são 8 bilhões de pessoas. Mas não somente isso. Você precisa voltar, porque o que é ansiedade? É que o limite dessa aqui é até aqui. Eu estou aqui, mas minha cabeça está nesse banco. Ansiedade é quando eu vou além daquilo que era para eu ir. E por mais que eu seja uma mulher, um homem de oração, um jovem de oração, eu fico adoecido, porque eu não consigo trazer o meu coração e colocar no altar do Senhor. E daí que muitos irmãos nossos estão afundando em depressão, em ansiedade, em apatia e até suicídio. É como uma moça mandou uma mensagem ontem para mim e disse, pastor, eu sei que meu marido tem melhorado, mas eu fico sempre com medo de que, e se depois que eu mudei aqui dentro de casa, me tornei uma esposa melhor, mas assim, e eu vejo que está correspondendo, está melhorando, mas eu pergunto, se depois estiver tudo bem, ele voltar a fazer o que fazia? Eu disse, eu não sei se ele vai voltar a fazer o que fazia. O que importa é que você tem que estar bem hoje e melhor amanhã. Crescer amanhã. Porque por mais que queira ou não, o outro é o outro. Ainda que você esteja orando. O outro é o outro. O marido é o outro. A esposa, o filho. Você se responsabiliza inicialmente por você. E deixe o Senhor agir. Mas Ele vai agir no tempo dele, do jeito que Ele quiser. Amém? Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Então sua oração deve ser coerente com a realidade de Deus na sua vida. Porque talvez seja insignificante, seja uma oração pequena, mas não depende dos seus méritos. Depende do Senhor.
Deus está no trono. Ele tem a última palavra. Vale a pena continuar conversando com o Senhor. Ele tem a última palavra. Então ore profeticamente. E isso não significa que você vai negligenciar sua realidade pessoal, do mundo que circula. Seja uma mulher, um homem que tem uma lupa, veja seu mundo, veja seus vizinhos, veja seu trabalho. Por favor, o homem, a mulher que vive profeticamente, não ignora a realidade existente do seu tempo, a sua história, os seus vizinhos, as pessoas, os seus negócios. Não anda como se estivesse pisando em plumas, voando, como se fosse algum ser que fica fora da realidade. Não, você está aqui nesse chão. Jesus disse: você sofrerá aflições, mas tende bom ânimo. E não é ânimo qualquer, é bom ânimo. Ou seja, se ânimo já é uma coisa boa, porque mostra que está vivo, e ainda está falando de bom ânimo. Amém, irmãos? Igreja vencedora. Uma família vencedora. Você sai de casa para vir para a igreja orar. Mas se você já em casa é uma intercessora, já vive profeticamente, quando você chegar aqui, o fogo pega. Porque um montão de gravetos juntos já sabe como é que vai ficar. Não é verdade? Então, para que você viva essa oração, uma vida de oração profética, número 1, declare o seu louvor a Deus. Declare o seu louvor a Deus. Por isso que diz assim, versículo 9 e 10 de Mateus 6: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como no céu. Então louve ao Senhor, louve. O que eu acho mais incrível, pastor, é que diz assim: entra no teu quarto sozinho, fecha a porta, e lá que estás em secreto, quando você se ajoelhar lá, estiver falando com o Pai, você vai dizer assim: Pai nosso. Eu entro sozinho e vou agora pluralizar o negócio, porque quando eu entro, não sou apenas eu estou aqui, mas eu e minha mulher, eu e meus filhos, eu e meus amigos, eu e meus irmãos, eu tenho que pensar neles. Então a minha oração em particular, ela é uma oração coletiva. Pense nisso. A sua oração em particular, porque você, quando abrir a porta, tem gente lhe esperando. Ou para fazer raiva, ou para fazer alegria, ou para lhe cobrar, ou para você pagar, ou para você receber. Tem gente. Então você entra no particular e fala no plural: Pai nosso. Mas não é um pai qualquer. Estás nos altos sublimes céus. Estás nos céus. E não é uma coisa qualquer. Eu vou me separar, santificado seja o teu nome. E não é somente isso, eu quero andar no teu reino. Porque há muita coisa que você anda e é fora do reino. A mesma coisa que a ansiedade pode gerar uma doença, andar fora do reino, você pode se precipitar. Ande na extremidade aqui e dentro da propriedade do reino. Não ande fora disso. Segundo, honre a sua paternidade espiritual. Você tem um Pai celestial. Viva isso. Olhe bem aqui para mim. Há dentro das nossas comunidades de fé uma orfandade em muita gente. Uma orfandade. E o que é isso? É que irmãos que foram lavados do sangue de Jesus, que oram, que vivem em santidade, que buscam o Senhor, eles sofrem um processo de orfandade e de bastardia. E o que é isso? É que não consegue se curar. Irmãos, eu lido com isso, eu creio que todos os líderes aqui, o pastor lida com isso, no seu gabinete. Pessoas que chegam sofrendo com aquele pai que nunca colocou o nome dele no registro. A forma como existiu um abuso sexual, uma tentativa de aborto lá da mãe e outras coisas, e arrasta aquele problema. Vários abortos, etc. Várias mortandades na história, coisas que começam e que terminam. Eu não sei o que é que tem, porque às vezes está ligado ao útero materno. Quando você quer viver uma vida de oração poderosa, profética, em nome de Jesus, cure a sua vida no útero de Deus. Parece uma loucura falar isso, né? Deus diz, mas Deus é fêmea? Não. Deus não tem sexo. Deus é Deus. Amém? Mas eu estou falando da incubadora de Deus, onde Deus pensou em você antes de você existir. Salmo 139, antes que não tivesse nada meu, nada escrito, nada feito, todos os meus dias já estavam escritos no teu livro.
Então, eu estou falando de uma vida de oração que faça efeito, que seja profética. Mas eu tenho que sair desse chãozinho e ir para a incubadora de Deus, onde lá Ele pensou tudo a meu respeito, a seu respeito. Lá Ele sabia o seu DNA, quantos fios de cabelo, sua vida, sua história, por onde você ia caminhar, seus tropeços. Ele saberia tudo de você, tudo. E Ele escreveu no livro. Ah, como eu quero ter acesso a esse livro. Diariamente, Senhor, mostra esse diário, por favor. O que é que tem hoje escrito aí para mim? Então, é uma situação. Honre a sua paternidade espiritual. Honre, seja curada em Deus. Seja curado no Senhor. Por isso, uma vez uma filha ligou assim para o pai, eu estou ligando para o senhor para pedir perdão. Ele disse, mas de quê? Ele disse, não, o senhor não colocou o seu nome no meu registro, o senhor nunca me colocou no colo, o senhor nunca foi pegar na escola, o senhor foi até, nunca contribuiu financeiramente, mas eu quero dizer que o tempo todo eu lhe abortei no meu coração. Eu dizia assim, meu pai não existe, mas o senhor existe. O senhor existe. Mesmo sem botar o seu nome no meu registro, o senhor existe. Porque foi uma relação sua com a minha mãe, ainda que fortuita, lá no meio da rua, mas eu nasci. E eu não era um projeto seu, era um projeto do Senhor. Aleluias. Eu sendo um projeto do Senhor, eu estou aqui para dizer, me perdoe por tudo que eu falei do Senhor e pensei. Foi importante a sua existência. Entendeu, não? Isso cura qualquer coisa, quando você é resolvido na paternidade de Deus. Quando você é tratado no Senhor. Por isso, honre o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, irmãos. Você não encontra dizendo assim, Deus é amor, amor, amor. Deus é paz, paz, paz. Mas você encontra somente esse nome repetido 3 vezes. Deus é santo, santo, santo. Enquanto o número de homem é 666, que Apocalipse diz isso, que é nome, ou seja, uma tentativa eterna da perfeição, vai dar uma periódica e não resolve, o Senhor, Ele não é uma tentativa, Ele é realmente uma expressão exata da triunidade, da santidade de Deus, santo, santo, santo. A Bíblia diz lá em Apocalipse que eles ficavam, aquela miríade ficava o tempo todo falando que Deus é santo, santo, santo. 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. Então honre esse nome, honre na sua oração, honre a vontade de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Declare Deus como seu provedor, dá-nos hoje o pão de cada dia. E aí eu gosto disso, porque muita gente fala assim, eu tenho que sair hoje para trabalhar, para ganhar minha bolacha. Já ouviu essa expressão? Não. Eu tenho que botar o pão dentro de casa. Irmãos, quem bota o pão, quem dá a bolacha, quem provê, não é você. Dá-nos o pão de cada dia. É Ele quem dá. Ele é quem dá. Ele abriu as portas para você fazer um biscate, fazer um negócio, passar no concurso, ver alguma coisa, mas não foi a força sua, foi o Senhor. E é maravilhoso. Por isso que Jesus, ele tinha um coração grato. Pai, muito obrigado. Depois de agradecer, distribuiu, mandou os apóstolos dar ao pessoal que estava sentado. E ainda sobejou. Ele cuida. Por isso que Davi tinha tanta convicção. Gente, alguém disse, você nunca viu um crente passando? Já. Mas Davi tinha tanta convicção disso. Davi, ele disse assim, não estou dizendo você, mas eu nunca vi um justo desamparado. É como eu digo lá na igreja. Um dia uma irmã falou assim, poxa, vocês estão comprando câmera nova e tem gente com fome. Eu digo, irmãos, a gente não vai matar a fome de 1 bilhão de pessoas. Mas toda pessoa que bate na porta da IBAL não volta com fome. E quem nós sabemos, cadastramos e a gente dá comida para eles e resolve um montão de outras coisas. Foi especialmente os domésticos da fé, porque Paulo diz isso. A gente cuida. Então, é nisso que Davi está dizendo. Nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um justo. E eu sei que a mesma coisa dessa igreja é a provisão diária. Então, viva profeticamente. O Senhor vai abrir as comportas do céu, porque é do Senhor ser generoso. A palavra generoso vem de generar, de criar. E toda generosidade antes tem uma dor. A mulher, quando está para dar luz, primeiro ela passa por um momento difícil.
E hoje tem o parto cesariano já há muito tempo, mas todo parto no passado, ele era de uma forma normal. E muitas mães, inclusive, davam a vida. Elas morriam naquele momento. Então, naquele momento era o momento de dar à luz. E dar à luz era o momento de gerar, de jogar. E podia até morrer, mas gerava uma vida. E então, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber, porque melhor é gerar. E quando toda pessoa que gera, ele tem o fruto. Então, gerar, isso vem de que você seja abundante, de que você seja generoso. Lembra dessa palavra? Generoso. Seja abundante. E deixe que o Senhor cuide de você. Então, conversar com Deus não é difícil. Orar não é uma coisa penosa. Orar não é uma coisa que se arrasta. Oração é uma coisa de gratidão. Porque você está batendo a melhor conversa com aquele que está continuamente com você. Do seu lado. É o Senhor. Eu estou caminhando para o fim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não se contente com pouco. Não ande na carência. Não viva da insuficiência. Porque Deus, Ele é Deus do muito, Deus é do bastante, Deus é do melhor. Nós lemos aqui na hora dos dízimos de oferta, né? Em Provérbios, porque Ele faz com que os seus celeiros aumentem. É exatamente isso. Então profetize, ande profeticamente. E profetizar são palavras baseadas na palavra. Não é eu profetizo longe da palavra. Tem gente que profetiza longe. Deus mandou te dizer, não é isso, não é bobagem. É o que o Senhor está dizendo, a palavra diz. Ela tem que estar coadunada, ela tem que estar firmada, amarrada. Viva isso. De qualquer forma. Tem gente que às vezes o camarada, ele acontece um negócio, ele separa e fala assim, estou orando e tal, foi de Deus mesmo o negócio. Cara, você não entendeu nada. Você não pode, tem gente que está orando contra a vontade de Deus. Está orando porque não conhece a palavra. Está gastando horas, jejuns e vigílias na madrugada e não conhece a palavra. E faz bobagem e fala besteira. Então, não seja medíocre, não viva na precariedade do reino de Deus. Viva da abundância do reino de Deus. Seja um filho. Seja uma filha resolvida. Não ande na queda, na carência. Viva da provisão sobrenatural do Senhor. O Max Lucado, escritor, ele diz que o poder da oração não depende de quem a faz, mas o poder da oração depende de quem a ouve. Né? Então, para quem você está falando? Para o Todo-Poderoso, para o Senhor incrível. Então, declare o poder de Deus na sua vida. Quando diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e agora glória para sempre. Ouça-me aqui, da mesma forma que você pode caminhar numa vida de queda e de pecado, o Senhor também lhe dá a capacidade de você caminhar numa vida de obediência e santidade, numa vida de oração. Da mesma forma, santidade é possível, porque é uma escolha. Orar é possível porque é uma escolha. Amar é uma escolha. Viver alegre é uma escolha. Você não anda nos seus sentimentos são enganosos. Você anda pela oração, numa vida de razão, porque o Senhor lhe dá um culto racional para pensar. E entenda isso, porque a vida nossa é chamada para ser inteligente e não emocional. A vida emocional, ela é como o óleo que lubrifica a caixa de engrenagem da razão. Não é para comandar você. Você não pode ser um crente bipolar. Não pode viver ali no limite. Tá bonzinho, eu também não sou. E muda, parece que baixou um negócio aí estranho. Então declare hoje, profeticamente, primeiro, que Deus é poderoso para perdoar você. Deus não está satisfeito com os seus pecados e Ele também não vai lhe rejeitar por causa dos seus pecados. Ele lhe ama do mesmo jeito você com os seus pecados, mas Ele sabe que você pode viver uma vida de santidade saindo fora dos pecados. Você pode se purificar, você pode deixar. Eu fui batizar uma turma há pouco tempo e uma mocinha chegou e disse assim, pastor, eu não vou me batizar não. E ela tinha acabado de ganhar o pai dela para Jesus. Anos e anos a turma orando, a avó orando e tal. E um dia, no final de culto, o pai foi conversar comigo e ela, bem assim, perto do pai, falou assim, pai, pastor, ele não se converteu ainda não, viu? Adolescentezinha.
Eu disse, não, até me espantei, né? Mas fiz também a propósito. E ali ele disse, eu quero agora e tal. E já caiu de joelho e orou. E ele já se batizou. Aí a garota que ganhou ele, que falou isso, 2 dias antes disse, pastor, eu não vou me batizar não, porque tem um negócio aí estranho, tem um pecado comigo. Eu disse, por que não abandona esse negócio logo hoje? E tal. E ela, não sei, não, porque essa semana eu pequei muito, eu não sei o que era, que eu tinha feito, tão horrível, né? Mas é verdade que ela foi para casa e conversou com os pais, e no domingo do batismo ela estava lá e disse, pastor, estou aqui, eu vou me batizar. Eu vou levar a minha vida como Deus quer. Então Deus é poderoso para perdoar você. Deus é poderoso para lhe proteger. Ele não só lhe perdoa, Ele põe a mão direita sobre você. A Bíblia diz assim, aquele que pensa que está em pé, veja não caia. Ele sustenta. Deus é poderoso, irmãos, para resgatar você. Ele tem todo o poder. A gente quando lê aquela oração de Crônicas 7:14, né? É maravilhoso. Quando diz assim, então se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender todas as orações que forem feitas neste lugar, pois escolhi este templo e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Só que ali era o templo feito, né? A reforma do templo. Agora o Senhor olha para o seu coração e fala assim, escolhi este templo, seu coração, para morar nele. Amém? Vamos ficar em pé? Essa é uma manhã que o Senhor tem levado vocês a refletirem, assim como a minha própria vida, né? Nesses dias de conferência sobre uma vida de oração, sobre uma vida transformada, uma vida nova. Quando o tema é em tua presença, não é? Quando o Senhor diz em Jeremias 28:11, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Que coisa maravilhosa. Essa é uma manhã que eu quero orar com vocês. E cada momento que passa, cada ministração dessa é para você ir crescendo mais. Eu queria orar e quero orar com você que apesar de ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, e anda orando e leva uma vida muito a sério, mas é como se algum gargalo estivesse lá dentro, porque tem uma raiz apodrecida, uma raiz adormecida, uma raiz adoecida, que você não consegue ver a sua vida florescer. Você fala assim, puxa vida, o que acontece comigo? Tanta gente chega perto da igreja contando bênção, testemunho, eu até desfaço, mas lá dentro de mim não é isso. É como se as coisas você vai dar um passo para frente, 2 para trás, mas luta e jejua e busca o Senhor e não sabe o que acontece. Eu quero chamar você aqui à frente para orar por você. Peça licença, não tenha vergonha, aqui é a casa do Senhor, e vem aqui à frente nessa manhã dizer, hoje eu quero arrumar a minha vida, eu quero vencer. Talvez seja a sua casa, seu casamento, seu filho. Você deseja romper. Se você tem coragem de dar um passo aqui, talvez você tenha coragem de dar 1000 passos lá fora. Se você tem vergonha de dar um passo aqui, talvez tenha muita dificuldade de dar alguns passos lá fora.
Porque se você está na casa do Senhor e se fecha, avalie lá fora. Fica mais fácil de... Pode ir para cá, meu irmão. Pode abrir bem aqui o corredor. Deixa o corredor livre. Pode vir aqui, por gentileza. Pode passar. Amém? Pode vir. Glória a Deus. Pode vir. Aqui é seu lugar. Esse é o seu lugar, sabia? Você está aqui, nunca se batizou e já é crente há tanto tempo. Tem uma coisa que não sabe o que é. Você vai procurar o pastor, vai procurar a liderança e vai ter um gabinete. Você fala em batismo do poder do Senhor, do Espírito Santo, mas não vive isso. Você talvez até fala línguas estranhas, mas não tem uma vida vitoriosa. O Senhor quer que você tenha uma vida de oração, uma vida vitoriosa, uma vida curada. Venha para cá. Aqui é o seu lugar. Deixa o céu descer. Deixe descer sobre a sua vida nessa manhã. Renda-se ao Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Só o Senhor. Vá conversando com Ele aqui na igreja. Você está aqui e diga: Senhor, não posso ser a mesma coisa. Converse com Ele. Ele é santo e maravilhoso, tremendo e incrível. Santo é o teu nome. É o reino dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só a vontade do Senhor, não a minha, mas a tua, Senhor. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Nos céus, deixa o céu descer na terra como é. Nos céus, deixa o céu descer. Aleluia. Agora você Deixa o céu descer. deixa o Senhor. Talvez você queira perdoar alguém nessa manhã. Talvez queira perdoar aquele pai que nunca existiu. A mágoa. Você até diz assim: não sinto falta, mas está lá o buraco. Talvez você tenha tido uma infância muito difícil, até a gravidez da sua mãe, até uma rejeição. Talvez alguém tenha lhe traído, mas eu quero nessa manhã dizer: viva a paternidade curada de Deus. Ele é maravilhoso. Só o Senhor, Ele faz isso. Porque Ele é o paizão que chega e abraça você e diz: eu amo você, filho. Meu filho deu a vida por você. Eu te amei antes de você existir. Eu escrevi seu nome no livro da vida antes de você existir. E o Senhor chama hoje para você viver uma vida não só de oração, mas de santidade, de intimidade. Sinta-se abraçado hoje. Diga: Pai, hoje eu não andarei mais na orfandade. Eu tenho um pai que me beija agora. Sabe disso que o pai lhe beija? O pai lhe beija, ele lhe abraça. Ele não só faz isso, ele abre um banquete para você. Ele mata o melhor novilho. Ele coloca o melhor anel. Ele bota a melhor banda para tocar. Porque ele ama você. Então você não tem que andar na carência, com vontade de morrer, de sumir, de fazer alguma coisa errada, de vingança. Não tenha vazio nessa noite, nessa manhã, aliás. Não tenha vazio, porque o Espírito Santo, Ele é quem lhe preenche. Ele é o seu amigo, Ele é o seu consolador, Ele é o seu paráclito, Ele é o seu advogado. E Ele ora por você toda hora. Porque Jesus Cristo está ao lado do Pai também, estendendo a mão sobre você e dizendo: é meu amado, é meu irmão amado. Eu dei a vida por ele. O sangue meu foi derramado ao seu favor. Suas vestes serão purificadas. O diabo não tem mais força na vida dele. Ele agora é nova criatura. Então renda-se agora e seja curado. Saia daqui, deixa esse fardo aqui hoje no altar do Senhor e volte para casa curado. Não importa se alguém olha de cara feia, se alguém não liga para você, se alguém não dá os parabéns no dia disso ou daquilo outro. Diga: eu sou amado do Senhor. Eu sou amado do meu Pai. Eu sou amado do Espírito Santo. Eu sou amado pelo poder do sangue de Jesus. Aleluias.
Glórias ao Senhor. Eu creio nessa promessa, meus irmãos. Eu creio nessa palavra profética. Eu creio na intervenção do Senhor. Eu creio na cura. Eu creio numa vida completa. Eu creio numa vida cheia, transbordante, numa vida alegre de verdade. Você olha para o outro e pode olhar no olho. Você não atravessa mais a rua para fugir, mas você pode dizer: eu posso te abraçar, porque o Senhor me curou. Eu creio nessa palavra. Aleluias. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Aleluias. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele pega a sua oração e fala para ele, nem sabe orar direito. É desse jeito que ele queria dizer. Ele nem sabe pedir direito, mas ele quer pedir isso. Ele nem sabe o que quer, mas eu sei o que ele quer. Está aqui. É o Espírito Santo orando por você. Pai querido, bendito seja teu nome. Muito obrigado nessa manhã. Tua graça maravilhosa, teu poder tremendo, porque tu nos abraça. Tu não só quer um povo que ora, mas quer um povo que te ama, que confia, que depende, que é curado em ti, que vive uma vida plena, uma vida, Senhor, com objetivos, uma vida alegre, uma vida tratada. Nesta manhã, neste lugar, ó Senhor, desperta ainda mais o teu povo. Tira toda raiz podre, toda raiz de amargura, toda orfandade, toda bastardia, todo distanciamento, todo vazio, todo engano, todo pecado. Senhor, nessa manhã seja o enchimento do Espírito Santo. Senhor, sela com o teu poder, batiza com o teu fogo, renova tuas vidas. É a tua igreja, ó Senhor. Salva, liberta, cura, transforma, restaura, abraça, beija teu povo, renova, faz uma igreja forte, uma liderança tratada e curada. Senhor, visita os lares, visita os filhos, visita o casamento, visita aquela mulher que está vivendo sozinha, aquela viúva, aquela que está separada. Visita, Senhor, aquele filho hoje que entrou aqui vazio, mas hoje volta cheio da graça. Ó Deus, muda para que viva profeticamente. Santo é o teu nome. Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome. Muito obrigado. Tome em tuas mãos, em nome do Senhor amado, do nosso querido Jesus Cristo, o Rei da Glória, que vive hoje e reina para sempre. Amém. Deus abençoe. Derrame graça na vida de vocês.